Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. E é isso, a lógica que eu expliquei anteriormente que vai funcionar, vai ser aqui no final, vocês vão ser questionados sobre o que foi pensado por vocês enquanto consultores das empresas de turismo, dessas organizações privadas que nós disponibilizamos em estudos de caso para discussão. Tranquilo, minha gente? Então, acho que a gente pode iniciar com o grupo 2, não é, professora Mayra? Grupo 2 de Campo Maior, que é composto por Tâmara, Rosana, Samara ou Samara, Micaele, Vânia, Maria e Maria Vera. É isso, meninas? Sim. Pois o palco é de vocês, fiquem à vontade. Eu vou desligar aqui minha câmera, viu? Fiquem à vontade, relaxem e boa apresentação. Olá, boa noite. Faço parte do grupo 2, a Vera. Nós ficamos com o caso do Deep Blue e do Marcelo Guimarães, que é eu acho que é o ator principal, né? A empresa é uma empresa de grande porte. A gente tentou pesquisar tudo enquanto foi jeito, mas foi muito difícil a gente achar alguma coisa. Então, tudo que eu estudei foi basicamente que você postou na plataforma. E o tipo de gestão é uma consultoria mais especializada, voltada para mergulho, para turismo náutico. E ele fundou junto com uma amiga essa empresa. Aí, depois, ele decidiu ir embora, viajar, se aperfeiçoar e montar uma outra empresa para ele, que foi a empresa Aquaturismo. Ele fundou desde 2015, já mais voltado, especializado em consultorias e turismo náutico, também com mergulho. É basicamente o início do nosso projeto é esse, da empresa. Aí, daí para frente, as meninas vão pegar. A empresa fica localizada no Rio de Janeiro, viu, em Copacabana. Essa Aquaturismo, a Deep Blue, ela fica localizada fica também no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. A empresa ainda continua ativa, só que ele não faz mais. Isso. Hoje ele segue com a Aquaturismo. Vou passar para vocês, meninas. Como está estruturada organizacionalmente? De modo funcional, né, onde o dono da empresa, o Marcelo Guimarães, ele administra vários setores da empresa. Ele mesmo é responsável por administrar alguns setores. E também tem um serviço de qualidade internacional, com atendimento a bordo, né, voltado diretamente para as pessoas que estão lá de uma maneira de embarcações de luxo. Onde esse atendimento a bordo tem idiomas para alguns dos passageiros, né, de aluguel de parceiros de serviço Prime. Vânia? Agora seria a Tâmara. Existe uma A Tâmara está presente? Sim. A problemática... Sim, está me ouvindo? Sim. Sim. Tranquilo, estou ouvindo, viu, Tâmara? Deixa a problemática um exemplo de sucesso. Como problemática, ele cita o custo para manter um barco no rio, e que dificulta o desenvolvimento do segmento. Segundo ele, Tâmara? Você tá aí? Deu para entender? A professora ela já explicou, assim, a gente conversava, é porque tem um pouco de problema de conexão, né, Tâmara?
Ela disse que a dificuldade Vamos de combinar internet assim? lá. Vamos combinar assim, à medida que uma pessoa falar, desliga o microfone, né, para que fique focado somente na pessoa que vai falar depois, porque aí eu acho que fica melhor para poder escutar e para não ter interferência, tudo bem? Tâmara, Tá certo. você pode tentar falar, você pode repetir, por favor? Eu acho que deu. A Tâmara está com probleminha na internet. Se for o caso, a gente pode prosseguir e passar para a próxima pessoa, sem problema. A problemática. Tâmara, você nos ouve? Tâmara, pode desligar a sua câmera e tente usar somente o microfone, tudo bem? Você pode fazer isso, para ver se a gente consegue escutar você. Fale de novo, por favor. Ok. Dá para escutar? Tá, agora estou ouvindo, viu? Fica à vontade. Existe a problemática e o exemplo de sucesso. Como problemática, ele cita o custo para manter. Ok, tá. Como problemática, ele cita o custo para manter um barco no rio, que também dificulta o desenvolvimento do segmento. E segundo ele, não existem muitos marinhos e o custo para alugar uma vaga encarece muito negócio. Como exemplo de sucesso, deu para escutar direitinho? Como Sim, Tâmara, estamos escutando. Pode continuar. eu no período das Olimpíadas. Ela teve um crescimento de 60%, e mesmo com a queda de 10% devido à redução dos turistas no pós-Olimpíadas, o mercado de luxo não sofreu impacto direto da crise econômica. A Tâmara concluiu? Boa noite a todos, meu nome é Vânia e eu vou dar continuidade aqui junto com o meu grupo. E o próximo questionamento é falando sobre quem são os atores, né, envolvidos na empresa e quais ações eles tomaram. Primeiramente, o ator principal é o biólogo, né, um biólogo marinho, por nome de Marcelo Guimarães, né? Ele aproveitou a profissão e a paixão, né, pelo mar e investiu no turismo náutico. Primeiramente, ele fundou uma empresa, como a colega Vera já explicou, né? E depois ele viajou para o exterior, conheceu vários países, turistas estrangeiros e fundou a Aquaturismo. E a partir daí ele volta para o Rio de Janeiro, né? Funda essa empresa e ele começa também a pesquisar no Sebrae Inteligência Setorial, que é um outro ator envolvido, né? Que eu considero em relação à empresa. Então foi essa ação que ele tomou. Ele pesquisa, ele procurou de uma certa forma investir em tecnologia. A Aquaturismo é uma empresa voltada para o luxo, né? O luxo náutico, os turistas são estrangeiros, então ele investe nessa parte, né? E ele aproveita, o próprio Marcelo é o guia turístico da empresa, porque ele conhece, ele fala vários idiomas, ele investe também, né,
né? E daí por diante. Certo. Tomara. Irei continuar. O questionamento é que o que vocês fariam se estivesse no papel de gestor dessa empresa? Boa noite, tá, gente? Então, a gente pesquisou muito sobre e adequamos algumas coisas, que é ampliar o serviço do turismo náutico para outras cidades litorâneas e também capacitar funcionários como guia turístico, além de investir em tecnologia e aplicar também a marketing no turismo, assim, tipo, organizando uma oferta e demanda de um produto ou destino, né, turístico, com um bom planejamento nas mãos. Ou seja, tipo, tendo estratégia e referência a partir daquela base, em que analisarem. E é isso, gente. Deu para ouvir? Deu sim, deu para ouvir. Então, vocês concluíram, né, meninas? Certo. Podemos seguir para o próximo grupo, né? Sim. Sim. Tranquilo, pois eu agradeço a fala de todas e a gente segue então para o grupo 3. Vamos lá? Grupo 3. Eu acho que o grupo 3, só confirmando aqui, Francisca Adriana, a Maria Carla, o Anísio Renato, Francisca Érica, Gleidson Alves e acho que é David Vieira. Isso, professor. Oi. Do grupo 3, eu acho que só tem eu. Só tem você? Acho que sim, mas eu faço igual de ditado. Eu tô preparada, se você quiser. Pois vamos Porque lá. assim, a gente se reuniu, né? Eu consegui Sim, ainda reunir com muita luta, a gente ainda se reuniu uma vez. Aí o que sim. foi concluído? O Gleison, ele mandou uma participação dele que foi muito boa. Ou seja, ele fez um pequeno resumo que a gente concordou. Então, Uhum. eu vou usar o resumo dele, mesmo ele não estando presente, aí para ser ditado, estou dando méritos a ele, que foi ele que fez o resumo. Certo. Aí, eu vou ler, vou fazer aqui a nossa parte e ver o que dá para compreender. Tranquilo, como eu falei, a ideia é você ler então o que foi debatido por vocês e fique à vontade para apontar o que você quiser, tá bom? Fica à vontade aí para iniciar. Pois tá bom. O nosso tema, para começo, né? Meu nome é Adriana, boa noite a todos. No caso, Francisca Adriana, mas me chamo mais Adriana. Faço parte do grupo 3, que a gente ficou com a Marina Costa Bela de Angra, que é no Rio de Janeiro. Ela iniciou suas atividades em 2007. É uma marina de porte médio, exclusiva e localizada em área extremamente abrigada com canal exclusivo de acesso e com calado mínimo de 2,70 metros na maré. É a rodovia Santos, quilômetros 492, rua Itapirupuã, sem número, Pontal, condomínio Costa Bela Marina e Resort, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Aqui é a localização. Aí, como ela está estruturada organizacionalmente? O presidente, vice-presidente, supervisor administrativo e financeiro, recepção, compras, gestão ambiental. Se eu não estiver enganado, o presidente chama-se Uriel. Existe uma problemática ou exemplo de sucesso? Com uma proposta inovadora. Oi? Com uma proposta inovadora e ser ambientalmente sustentável e servir como modelo das modernas marinas do século XXI, para alcançar tais metas, substituir os poluentes travel lights por pontes rolantes eletrônicas com zero de emissão de CO2. Além disto, criou a Reserva Ecológica do Manguezal Vizinho, RPPM, onde o empreendedorismo é o responsável por sua manutenção e guarda, bem como de sua exuberante fauna. Inúmeras ações de educação ambiental são lá realizadas. Sendo assim, todos os cuidados e medidas ambientais
levaram a Marina Costa Bela Angra a ser a primeira marina da América do Sul a receber a certificação internacional Blue Flag Marina, em 2010. E permanecer com a certificação pelo 8º ano consecutivo. Esta é a mais importante certificação ambiental para marinas em todo o mundo. E sem dizer que ela também ela tem um grande reservatório de água de chuva, que é justamente para lavar as embarcações. E ela preserva muito o meio ambiente. E é isso, professor. Já que meu grupo é um resumo do que foi feito pelo Gleidson. E a gente interagiu, mas eu não sei, eu acho que ficaram nervosos de entrar. Eita, que esse trabalho botou medo nos meus alunos. E Adriana, você... Mas assim, só para a gente deixar bem claro, assim, todo o grupo participou, foi algo que foi construído somente por você e pelo Gleidson? Não, todo mundo participou. Cada um deu sua contribuição. Participou. Aí, no final, foi feito este resumo. Entendi. Mas todo mundo participou, todo mundo falou. De cada um teve um pouquinho, né? Sim, sim. Tem alguma outra coisa que você queira colocar? Não, no momento não. Podemos seguir então, né? Uhum. Tranquilo. Pois obrigado pela sua participação. A gente, então, agora passa para o polo de São Raimundo Nonato para poder iniciar as apresentações. Professora Magda, não sei se ela está na reunião, creio que sim. Professora, você sabe me dizer se todos os grupos estão presentes? Professor Anderson, estão todos presentes. Só o grupo 3, o grupo 3 só tem a Cleidileia, mas ela disse que não vão apresentar. Professor, a Adriana aqui do grupo 3, tem uma colega, a Érica Mendes faz parte do meu grupo, ela está acenando, acho que ela quer falar, quer pontuar alguma coisa. É do seu grupo? Vocês estão me ouvindo? Estamos, professor. Sim, né? Não sei se a Adriana, você disse que alguém entrou e queria falar. Quem é a pessoa? Será a Érica. Mas só que eu vi que ela saiu da reunião. Então ela ficou com vergonha, que ela estava acenando. Entendi. Espera aí, deixa eu ver aqui. O professor está acenando para vocês, olha só. Então, vamos fazer o seguinte, se a Erika entrar, ela faz uma fala depois, e a gente prossegue, então, para São Raimundo Nonato. Então, vamos lá. Grupo 1 de São Raimundo Nonato, só um minutinho, estou abrindo aqui no meu notebook, é a Silvanda, a Isamara, Dayana, Ariane, o Valtécio e o Onairan. Pessoal, vocês podem ficar à vontade e vocês podem iniciar a fala de vocês. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Minha câmera não está boa hoje. Tranquilo. Essa é a Silvanda, né? Sim. Tranquilo, Silvanda. Pode ficar à vontade, viu? Certo. O nosso estudo de caso é sobre a empresa Cruz Eco, situada no Rio de Janeiro, e pelo que nós vimos, essa é uma empresa de médio porte, que possui uma gestão compartilhada, ela pertence ao grupo de empresas especializadas em atividades esportivas, o turismo de aventura, já está há mais de 20 anos no mercado, fica localizada no Rio de Janeiro. Ela organizacionalmente, ela possui 10 opções de esporte, mais 50 roteiros diferenciados,
É uma empresa que é recomendada por importantes públicos nacionais e internacionais. Como exemplos, temos o Visit.rio, TripAdvisor, Rogue Guides, entre outros. Ela é uma empresa que tem uma equipe bastante experiente em guias bilíngues, porque é uma empresa que ela é voltada mais para o público estrangeiro. Ela possui uma gestão de sistema de segurança, onde serve para minimizar erro, que eles chamam sistema de gestão de segurança, que esse sistema ele serve para minimizar os erros, identificar novos riscos que possam acontecer e procura maneiras de melhorar os produtos e oferecer uma aventura com qualidade e segurança, onde os clientes, ao entrar em contato com a empresa, eles recebem esse sistema de segurança e eles têm que ler todo esse sistema, assinar para se comprometer com todo o sistema organizacional da empresa. Toda a equipe, ela tem conhecimento em primeiros socorros, só que vale lembrar, né, que as pessoas que trabalham nessas áreas, eles podem participar num primeiro socorro da pessoa, mas a legislação, ela proíbe qualquer procedimento invasivo e administração de medicamentos. Os clientes, eles possuem seguro contra acidentes, que isso serve para garantir, né, os custos dos serviços médicos, se caso venha acontecer algo com o turista. Possui excelentes equipamentos de alta qualidade, de marcas bem conhecidas. Um bom exemplo de sucesso é que ela é uma empresa que trabalha, por ela ser uma empresa que trabalha com a natureza, eles apoiam o desenvolvimento ecológico, social e econômico das comunidades locais, lá do Rio de Janeiro. Possui um trabalho social chamado Centro de Montanha Vidigal. Nesse projeto, eles incentivam os jovens daquela comunidade a praticar esportes e preservar o meio ambiente onde eles vivem. E também, com essa prática de esportes, no futuro, esses jovens passam a ser guias da empresa. Os atores dessa empresa, eles tiveram uma ideia brilhante, né? Que são Marcelo Castro e Tina Muradi. O Marcelo, ele tem 42 anos, é um ex-analista de seguros, e a Tina tem 40 anos, é uma ex-publicitária. Eles trocaram suas carreiras profissionais para investir no negócio do turismo. Em 96, quando foi dito que seria sediada a Copa do Mundo lá, foi que eles investiram mais ainda e se comprometeram ainda mais em colocar para frente esse negócio do turismo de aventura. No caso, se nós estivéssemos no papel de gestor dessa empresa, a gente ia procurar a possibilidade de oferecer mais o serviço para o público nacional, porque essa empresa, ela visa mais o turista estrangeiro. Então, eles não focam muito no turista nacional. E, com isso, eles passam alguma temporada em que o público dele diminui e, consequentemente, a demanda, né, o faturamento cai. E se eles colocassem um calendário durante todo o ano para angariar turistas nacionais com um valor mais acessível, vamos dizer também, podia ser que o faturamento não viesse a cair, porque chega uma época do ano que o faturamento deles cai por conta disso, porque a visão deles é mais para o público estrangeiro. Mas, assim mesmo, ele é uma empresa que ele está voltada, né, para as questões sociais, e esse Marcelo, inclusive, ele faz parte de uma associação que é sem fins lucrativos, que
ajuda pessoas, né? Para os jovens, para se adequarem ao esporte e futuramente serem funcionários da empresa. Ainda tem, aí no grupo aqui hoje participando, tem uns colegas que eles podem complementar alguma coisa que eles queiram. O Valtércio está aí, a Ariane. Acho que eu só vi esses dois, os outros eu não vi se estão aí presentes. E era isso, professor. Obrigado, Silvana. Valtércio e Ariane, fiquem à vontade, se quiserem contribuir. Boa noite, professor. Professor Anderson, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, tô com uns problemas aqui de câmera, porque eu estou usando meu computador e ele não tem webcam, então estou com o celular, vou falar um pouco só no microfone, pode ser? Tranquilo, pode ficar à vontade, viu? Não tem problema não. Então, como a Silvana falou aí sobre essa empresa, achamos uma empresa muito interessante nesse ramo que é extremamente importante no turismo e de grande responsabilidade, né, quando se fala em turismo de aventura, né, porque isso envolve, além da questão da segurança, né, que é o primordial, a primeira preocupação que a empresa deve ter com a segurança do participante, né, com a segurança daquele que compra os pacotes nessa empresa, mas a gente notou aqui que é uma empresa que já tem se firmado no mercado, né, eles já estão há 18 anos fazendo vários tipos de passeios, principalmente com turismo de aventura, é o forte deles, mas como a Silvana complementou aí, eles também fazem passeios, inclusive nas comunidades, né? No Vidigal, em várias outras locais ali do Rio de Janeiro, né? Com um preço até, assim, eu vi aqui no tarifário deles, são preços bastante acessíveis, assim, pelo tipo de atividade, né? Porque eles têm atividade de rapel em cachoeira, mais caminhada, e escalada para iniciante é uma coisa que eu achei bastante interessante da empresa, né? Porque escalar exige realmente assim uma técnica que se aprimora, que se ganha com o tempo, entendeu? E eu vejo que eles têm aqui conseguem oferecer a um preço de R$ 350 por pessoa alguns circuitos de escalada para iniciante. Então eu achei bastante interessante. A gente vê aqui que eles usam todos os equipamentos certificados pela UICN, né, que é um órgão internacional na certificação de produtos de escalada, né? Eles têm caminhadas também na Pedra da Gávea, na faixa de R$ 340, o Costão do Pão de Açúcar, né? Vários outros lugares assim com preços bastante acessíveis, né? E todas os comentários que eu vi aqui sobre essa empresa são assim, fazem avaliações muito boas, né, dos pacotes que eles oferecem. E eu acho que é algo que a gente aproveitou bastante, porque aqui na nossa região a gente tem um grande potencial para esportes de natureza, né, montanhismo, rapel, tirolesa, né, e aqui a gente ainda não desenvolve isso assim de uma forma mais profissional, até porque o Parque Nacional da Serra da Capivara aqui ainda não nos permite fazer atividades desse tipo no seu interior, a não ser que você entre com um pedido lá no ICMBio para que se possa conseguir uma autorização especial para fazer turismo de aventura dentro do Parque Nacional. Mas a gente tem no entorno aqui do parque vários locais onde hoje já se faz, né, assim, mesmo que não, vamos dizer, com uma empresa, mas também utilizando equipamentos, certificados e tudo, a gente já pratica isso. Mas eu procurei me espelhar aqui nessa empresa e fiquei bastante apetecido assim para oferecer esse ramo de turismo de aventura aqui também, né? E
a gente só precisaria de mais respaldo, né, daqueles de mais apoio, né, também da chefia do Parque Nacional para que a gente pudesse apresentar isso, mas na verdade a gente precisa também de uma certificação na ABETA, né, que é essa Associação Brasileira de Esporte, de Turismo de Aventura no país, né, você tem que passar por tem que fazer uma capacitação realmente para que você possa ser considerado um instrutor de turismo de aventura. Então, assim, fiquei bastante impressionado com essa empresa lá do Rio de Janeiro. A gente vê pelas fotos aqui crianças caminhando, fazendo. Eles colocam alpinismo, né? Que na verdade é um termo que eu sempre combato aqui, né? Quando se fala em alpinismo, é aquela escalada nos Alpes, né? Na verdade, aqui a gente faz escalada em rocha, né? Mas eu vi aqui que eles têm as caminhadas e escaladas no Pão de Açúcar, a gente vê crianças, né? Com todo o equipamento. Então, eu fiquei bastante impressionado com essa empresa. Só isso, professor. Muito bacana, viu, Walter, que você colocou. Eu não vou comentar, porque senão eu me empolgo, e aí eu começo a falar. Então, vamos ver se tem mais alguém do grupo que queira se posicionar. Então, e aí a gente segue. Mas obrigado, viu, Walter? Valeu. Se ninguém quiser complementar, assim, a gente pode, não sei quem mais do grupo está aí agora, mas eles funcionam aqui, a empresa funciona de segunda a segunda, né? Sempre das 9 às 17, em alguns momentos das 10 às 13, né? Nos finais de semana, provavelmente adequando ao tempo, né? Eu vejo que tem algumas fotos onde aparece pessoas ainda à noite, lá em cima, provavelmente, do Morro na Gávea, né? Mas achei bastante interessante o fato de eles oferecerem isso para pessoas de todas as idades, né? E mesmo independentemente de ter experiências ou não, né? Porque, como eu falei, é um segmento turístico que exige muita responsabilidade daquela empresa que oferece esse serviço, né? Porque, na verdade, a gente sabe da existência de vários acidentes quando você não presta atenção na questão da segurança, né? Ou não atenta para a qualidade do material, né? Porque uma queda, assim, pode ser a última, né? E em se tratando de vidas humanas, a gente tem que estar com tudo, assim, sincronizado, né? Com toda a segurança redobrada, triplicada, né? Quanto mais segurança, melhor, né? Mas eu vejo aqui que eles têm vários tipos de passeios, né? Ligados às montanhas do Rio de Janeiro, né? E o esporte de aventura no Rio de Janeiro, o turismo de aventura, ele é assim um carro-chefe, porque o de Rio de Janeiro assim, é cercado por montanhas, né? E a gente tem aqui, assim, eu já recebi vários escaladores lá do Rio de Janeiro, inclusive alguns dos mais conceituados escaladores em rocha lá do Rio de Janeiro, e eles ficaram assim, ficaram bestificados com o potencial que a gente tem aqui, apesar de ser uma rocha diferente das rochas que existem lá no Rio de Janeiro, né, que são granitos, né, são rochas mais duras e até as rochas mais procuradas para esse tipo de esporte, mas a gente tem aqui um grande potencial para um tipo de escalada em rocha bem técnica. Inclusive, essa semana passada, eu encontrei um casal de escaladores aqui, que eles foram contratados aqui por um empresário que está tentando desenvolver esse ramo de turismo aqui nos arredores do Parque Nacional, e eles ficaram assim também muito impressionados com as vias que eles fizeram, né? Que são vias muito técnicas, né? Exigem equipamentos
móveis, né, onde você coloca e tira da rocha, então, em tese, a rocha ela fica lá intacta, né, não são colocados grampos nem nada, e dá para se fazer escaladas bastante esportivas aqui. Muito bom, Valtes, muito bom que você colocou essa relação do estudo de caso com a realidade de vocês, né? Que eu penso que é uma das principais provocações que a gente quer de vocês, que vocês visualizem a realidade e tentem pensar em como empreender essas técnicas, essas vivências e essas práticas de sucesso ou de possibilidades dentro dos contextos nos quais vocês moram. Então, eu acho que se você concluiu, né, talvez se tiver mais alguém do grupo, pode falar aí no chat ou comentar depois, eu acho que a gente pode seguir então para o grupo 2, né, de São Raimundo Nonato. E eu agradeço a você e a Silvana pela exposição, viu? Obrigado, professor. Obrigado a você. Então, grupo 2, pode ser, de São Raimundo. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Oi. Oi, Érica. Tudo bem? Oi, tudo bem? Então, eu sou do grupo 3. Agora há pouco a Ariana estava falando no grupo, né? Antes de entrar esse outro. E aí eu estava tentando fazer a entrada para fazer um complemento. E aí eu quero fazer agora, tudo bem? Sim, sim. No caso, você é do mesmo grupo que estava se apresentando, né? Do anterior, Adriano, da Adriano, do grupo 3. Professor, na sobre visão Marina. do campo maior. Então, no grupo 3, ainda vamos apresentar o campo maior. Tranquilo, tranquilo. É a Érica, né, Érica? Pode ficar à vontade, Érica. Isso. Então, mas é um complemento, porque eu vi que ficou bem assim, um pouco vazio, né, do nosso grupo, quer falar um pouco sobre a infraestrutura da Marina, que além de tudo que a Adriana falou, de formas de programa, da sustentação de Marina, a infraestrutura do local está baseada muito na questão de serviços, né, isso que faz com que ela fique, vamos dizer assim, de uma maneira mais prática. E aí a infraestrutura dela está baseada em questão de serviços de reparos desses navios, dessas embarcações navais. A infraestrutura de Marina também está particularmente nas saídas das tripulações, nas salas de tripulações, né? Aluguéis de equipamento de mergulho, restaurantes. Eu pesquisei um pouco, né? Não conheço o local, e pesquisei algumas coisas e vi que são locais bem plausíveis, como é que a gente pode dizer assim, que tem lugares até de 4 estrelas, sabe? São locais que para o local, uma infraestrutura que ajuda bastante na questão da visibilidade, áreas de conveniência. Então, assim, no meu ponto de vista, no que eu pude ver, além de toda uma questão socioambiental do local, sabe? De manter para ser visto como um local de referência. Tranquilo, Érica, a gente escutou o que você falou. Você quer falar mais alguma coisa? Não, era basicamente só isso mesmo, fazer um complemento à fala de Adriana. Perfeito, viu? A gente também vai refletir sobre o que você colocou dessa questão da importância, né, dos diversos serviços que são propostos aí pela Marina. Mas a gente vai deixar para o final, como eu coloquei. Continuamos em São Raimundo, grupo 2. São Raimundo. Podemos?
Só confirmar aqui quem é o grupo 2. Boa noite, professor. É a Nadine aqui. Oi, Nadine, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Fique à vontade. Tudo bem. A gente dividiu a atividade. A minha resposta é a terceira pergunta. O caso é exemplo de sucesso ou problemática? Posso falar? Pode sim, fica à vontade, tá? Tudo bem, obrigada. A resposta é depende. Dependendo do jeito que você olha, ela pode ser um exemplo de sucesso, mas também pode demonstrar uma situação problemática. Exemplo de sucesso. Superação. Após ser demitida de um alto cargo e a perda do pai, conseguiu montar o próprio negócio. Aprendizado. Não tendo experiência e conhecimento no mercado alimentício, ela buscou ajuda ao SEBRAE para orientação nas tomadas de decisão. Campo pessoal. Ela demonstra estar realizada com a carreira e sua qualidade de ser extrovertida e bem valorizada no atendimento dos clientes. Negócio pessoal. Conseguiu transformar em um negócio de família com a ajuda do filho. É a sócia amiga de longa data. Coragem. Apostou em uma franquia de açaí recém-criada, adotou os sistemas de buffet e aquilo não tradicionais e ainda inovaram em investir em happy hour com boa aceitação pela vizinhança. Problemática. Investir em um negócio sem experiência, sem conhecimento de mercado. Ela investiu capital em uma franquia recém-criada, ou seja, não havia informações suficientes se haveria uma aceitação pelo público. Porém, considerando que ela dedicou por 9 anos na franquia de açaí, a aposta deu certo. Nome do restaurante, aberto em 2019, 12 in Love, não é um nome claro, não faz conexão direta com um ramo alimentício e de difícil memorização. Falta de foco. O restaurante não tem uma especialidade e não acaba não tendo identidade. O restaurante vende açaí, comidas sem glúten e lactose, vinhos, espumantes e etc. Atende café da manhã, almoço, lanche e fim da tarde. Happy hour. Negócio em família. Apesar de confiança repassada por familiares e amigos, trabalhar em família pode ser desafiador se não houver a separação do lado pessoal com o profissional. Só isso, professor. Tranquilo, Nadine. Eu vou já dar meus pitacos aí sobre o estudo de caso do Dog Love, mas em Love, aliás. Tem mais alguém do grupo que queira falar? Eu vi o Didaco aí. Tem mais alguém? Vamos ver se alguém se manifesta. Oi. Olá, Didaco? Tá me ouvindo? A conexão aqui está só caindo. Tá difícil demais aqui. Não, tudo bem, fica à vontade. Mas veja o que você consegue fazer pra gente. Pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? Sim. Acho que a conexão do Didaco está ruim. Eu vou apresentar a minha parte, professor. À vontade, viu, Aline? Estão me ouvindo? Ele conseguiu entrar. Sim, então. Oi? Pode falar, viu, Didaco? A gente está ouvindo você.
Aline, você pode seguir então, e aí depois o Didaco ele tenta complementar, tá bom? Ok, professor. Ele estava colocando o slide já. Só um instante. Aqui na câmera. Está compartilhando, né? Tranquilo. Estão me ouvindo? Sim, Didaco, fica à vontade. Vou deixar o Didaco. Depois eu trouxe. Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim. Sim. A conexão aqui tá chata. Eu vou tentar aqui ver se eu pelo menos falo, viu? Boa noite a todos e todas. Boa noite. Nosso grupo é formado pelos componentes Aline Pereira Santos, Auriane Lopes Galvão, Dida Cupindaíba da Silva, que sou eu, Maria de Fátima dos Santos, Nadine Michele Walsham Barbosa, Rose Talita Barbosa de Souza Teixeira. O nosso caso, ficamos com o caso 12 in Love. Como assim meio complexo, né? Para um estabelecimento, mas nós analisamos e vamos compartilhar com vocês um pouquinho do que nós discutimos. Eu vou só fazer um pequeno comentário em cima das letras que correspondem aí às sílabas ao nome desse empreendimento, né? Que o DO, de dopamina, é o neurotransmissor responsável pela motivação, o impulso e o foco. O C, serotonina, é o neurotransmissor que atua no cérebro, estabelecendo comunicação entre as células nervosas, podendo também ser encontrado no sistema digestivo e nas plaquetas do sangue. Endorfina. Endorfina é uma substância natural produzida pelo cérebro. Love é um hormônio produzido pela hipatolana e armazenado no P90 hipotrífero posterior, tendo como função promover as contrações musculares uterinas, reduzir o sangramento durante o parto, estimular a liberação do leite materno, desenvolver e a empatia entre as pessoas. Então, assim, se nós observarmos, esta empresa é uma empresa voltada para o ramo da alimentação, e da alimentação saudável. Não é à toa que ela escolheu esse nome, e dentro desse nome, inteligentemente, se observarmos, ela pegou algumas partes da química aí que estuda o nosso corpo humano, né? Então, assim, qual é a organização do caso? Foi essa 12 in Love. O porte. Compreendemos que é uma microempresa, uma MEI, porque ela não mostra um faturamento, mas diz mais ou menos quantos tipos de refeições são vendidas por dia. Não seria nenhuma empresa ainda, na nossa compreensão, de médio porte pequeno, né? É uma microempresa. Tipo de gestão, é uma sociedade entre a Carla e a Gláucia. Aliás, a Cláucia. O segmento ao qual pertence, ramo da alimentação fora do lar. Eles oferecem, vende quentinha, eles vendem o self-service, eles vendem comidas voltadas mais para a questão saudável, questão de pessoas que não podem comer qualquer tipo de comida, né? O tempo de existência dessa empresa, ela foi inaugurada em 8 de abril de 2019, dia de hoje, que é 1º de dezembro, 7 meses e 22 dias, né? Localização, bairro Menino de Deus, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Então, nós vamos seguir a nossa atividade agora com a professora Aline. Ok? Olá, Tranquilo, Didaco. Vamos lá, Aline. Pode ficar à vontade, Aline. Boa noite. Então, eu vou falar um pouco sobre como é estruturada organizacionalmente a empresa 12 in Love. Ela tem uma parte, faz parte de uma estrutura funcional, que são 2 sócias na direção, uma cozinheira no operacional e mais 2 ajudantes de produção também no operacional. E o serviço que faz parte da organização, o serviço ofertado são refeições saudáveis que são feitas através do sistema de buffet ou no quilo para alguns clientes. Também eles uniram a franquia de açaí no mesmo ponto comercial.
Então, assim, como antes dela abrir a empresa do ramo alimentício, que é alimentos saudáveis, refeições saudáveis, ela já tinha essa franquia de açaí. Então, ela uniu o mesmo ponto comercial e fizeram tipo um restaurante, tanto que é buffet, tanto ao quilo, mas, assim, o carro-chefe dele, do organizacional dele, é a comida saudável. Então, é isso, professor. Como eu fiquei com essa, a gente dividiu para cada um falar um pouco do nosso trabalho e minha parte ficou da estrutura organizacional do nosso restaurante, que era Dose em Love. Tranquilo, viu, Aline? Tá, Eu que obrigada. agradeço. Desculpa, eu sei, eu não calo professor não cala a boca, né? Mas a Aline pode falar, vá. Não, era só isso mesmo, era só falar mesmo da estrutura organizacional, que era duas sócias na direção e ficava uma cozinheira com mais duas ajudantes no operacional. E aí o serviço ofertado era esse, que é a comida saudável, voltado mais para o público que não pode comer muita, nem sem lactose, que é aquele público mais que opta por uma alimentação mais saudável. Então é isso, obrigada. Até mais. A gente que agradece, viu, Aline? Tem mais alguém no grupo que queira fazer alguma fala? Ou são só vocês? Sim, vai ter, sim. Vai ter um próximo colega que vai falar um pouco também. Sou eu, já estou aqui. Opa, vamos lá. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu fiquei com a quarta parte que fala da questão quem são os atores e que ações tomaram. Temos a Carla, o filho da Carla, a Cláudia Rodrigues e o Sebrae. A Carla, ela decidiu empreender em um negócio, ela foi atrás de informações na área e, ao ser demitida, ela abriu uma franquia, a franquia de açaí. E depois de 9 anos, ela queria algo dela, que ela tomasse de conta, e ela queria uma sócia que agregasse conhecimentos diferentes do dela para agregar, para somar na sociedade. O filho da Carla, ele fez o projeto e a Cláudia Rodrigues, que era amiga dela, da outra empresa, que ela foi demitida, ela entrou como sócia no restaurante Dose in Love. E o Sebrae veio oferecer informações e cursos com conteúdos que ajudam a embasar os projetos dos empreendedores. A Carla, ela já conhecia o Sebrae da franquia do açaí, que ela já tinha participado de diversos cursos e juntou o Sebrae para agregar na empresa dela, para qualificarem. E é isso, professor. Tranquilo, é a Rose, né, Rose? Isso. Tem mais alguém do grupo? Ou podemos seguir? Eu não sei se outra pessoa vai falar, mas eu posso finalizar, se não tiver ninguém. Vamos dar aquela pausa dramática para ver se aparece mais alguém. Se não aparecer, você finaliza, tá bom, Rose? Tudo bem. Acho que é eu, então, professor. É contigo, viu? Sobrou para ti. Opa. Oi. Pronto, estamos ouvindo. Boa noite. Boa noite. Quem é? É a? Fátima. Oriana. Sim, fica à vontade. Tá ouvindo? Sim, sim. Eu fiquei com a parte que fala o que você faria se estivesse no papel de gestor dessa empresa. Bom, focaria principalmente no desenvolvimento de estratégia do negócio, atuava com maior proximidade da equipe, criando um cenário mais favorável para todos da equipe e incluir
tornar o ambiente e os relacionamentos e interação entre a equipe e empresas melhores, contando com relações mais harmoniosas, sendo assim, tornando o processo diário mais eficiente. Sempre identificando problemas e sugerindo novas maneiras de lidar com os processos, em busca de melhorar tanto o produto final quanto o dia a dia da equipe, para que o negócio cresça. Motivar sempre sua equipe, confiar no trabalho dos profissionais com quem conta e ainda inspirar todos a dar o seu melhor, para que assim o negócio cresça e sempre buscar o melhor para a sua clientela. E era isso que eu ia falar. É a Maria de... Fátima. Ah, certinho. Podemos finalizar com o grupo 2? Acho que sim, já era a última, a gente dividiu o trabalho em parte, era 5 perguntas e 5 respostas. Acho que assim as pessoas já falou. Já, né? Tranquilo. Pois então, vamos para o grupo 3, de São Raimundo. Boa noite, pessoal. Oi. Boa noite, é a Cleidileia. Oi, Cleidileia, boa noite. Boa noite. É que meu grupo não começou pensando que ia se reunir, depois não deu certo. Aí eu fiz um pequeno resumo aqui, para não passar em branco eu vou falar. Mas você fez sozinha, né? Foi, Pois fique à vontade, viu? A empresa que a gente... Qual era? RRB Roteiros do Brasil. Ela é uma agência especializada em turismo de experiência e com foco em roteiros regionais e passeios a pé guiados e no público de terceira idade. O segmento a qual pertence, ela participa tanto do turismo tradicional, como o turismo voluntário, o turismo de terceira idade, o turismo religioso e o turismo pedagógico. Ela é localizada no Rio de Janeiro e foi criada em 2014. Roberto, junto com as colegas Norma Barbosa, Regina Coelho e Valdir Almeida, que ele conheceu durante o curso de guia de turismo, aí eles criaram a RRB. Como estrutura organizacionalmente, de olho nas mudanças do mercado, que além do turismo tradicional, com a visitação dos pontos turísticos, mais conhecidos da cidade, eles pensaram também nos pacotes diferenciados, como foi que eu falei, que é outros tipos de turismo, que é o turismo voluntário, o turismo de terceira idade, o religioso e o pedagógico. A problemática... No início, o Roberto ele era outra empresa, existia outra empresa no nome dele, que era um mercado e coordenação de eventos corporativos e ações educativas. Mas aí, como não deu certo, e aí ele entrou no curso de guia de turismo e conheceu os colegas, que é a Norma Barbosa, a Regina Coelho e o Valdir Almeida, aí eles resolveram criar essa empresa, e deu super certo. E, como eu falei, os atores e as ações tomadas foram esses, que eu falei, que é a Norma Barbosa, a Regina e o Valdir, que fez parte. E se eu fosse da empresa... Não está dando certo, não. Para a empresa, está bem organizada, os roteiros estão bem organizados, e para melhor divulgação era especificar mais os roteiros e sugerir opiniões dos turistas para que eles tenham mais interesse. Você ouviu? Professor? Estou lhe ouvindo, viu, Cleidileia? Eu só consegui fazer isso, professor, porque nós tentamos reunir o grupo e não deu certo, aí eu vim, já agora à tarde, eu tentei fazer isso, ler um pouco do texto. Não, mas diga assim, ó, não diga só não, diga eu consegui fazer. E quando a gente coloca só, a gente coloca que limita de alguma forma o nosso trabalho. E a gente precisa reconhecer quando a gente faz algo, né? Então, você fez, viu? Bom, eu fico muito nervosa em apresentação, eu não consigo falar bem, mas foi isso aí, professor. Não, foi ótimo, relaxa. Você quer colocar mais algum ponto ou podemos seguir? Pode seguir, professor. Pode seguir, né? Obrigada. Então, eu que agradeço. Grupo 4.
Boa noite, professor. Boa noite a todos os alunos. Me chamo Laura e é um prazer estar aqui hoje com vocês. O meu grupo é composto pela Sofia, Cremilda e o Bruno. Porém, Bruno não pôde nos ajudar devido a alguns problemas que ele está passando. Bom, nosso estudo de caso é sobre a cozinha oriental, trilha sonora oriental, uma mistura de culturas que ganha espaço e cria novos padrões. É uma combinação cozinha oriental, arte e rock and roll, essência do rock and ronda, temaqueria e sushi bar, que desde 2012 traz uma experiência inovadora para a culinária e a cultura paranaense. Então, vai aí uns 8 anos de empresa. Para explicar melhor um pouco da temaqueria, se eu estiver errada, me corrija, por favor. É um fast food japonês que vende os temakis, ou seja, os cones que são enrolados com arroz ou algas, e podem ter as mais diversas combinações, dentro que pode ser salmão, atum, tempura, camarão e salmão, com mousse de maracujá. Então, a primeira questão eu vou passar para a Sofia. Boa noite, Sofia aqui. Boa noite, Sofia. À vontade, viu? Ok. O Rock and Honda, Temaqueria e Sushi Bar é uma empresa que traz uma experiência inovadora para a culinária. A Rock and Honda é uma pequena empresa, pois suas 2 lojas próprias contam com um total de 18 funcionários. Sua gestão é ativa. Uma das suas características é a improvável combinação cozinha oriental, arte e muito rock and roll, que faz sua essência ser única. O Rock and Honda está atuando desde 2012 com 2 lojas próprias, em Maringá, Paraná, e 2 franquias na cidade de Curitiba e Londrina. Minha parte só essa. Tranquilo. A segunda é como está estruturada organizacionalmente. Bem, para mim está bem estruturado. Pelo conteúdo, eu diria 0 defeitos. Tem um bom atendimento, o público é para todas as idades, muito bem divulgado nas plataformas digitais, tem site, Facebook, Instagram e o blog. Tem uma ótima organização e planejamento. Eles escolhem bem a equipe deles, se tem as características do que eles trabalham. E a próxima questão é se existe uma problemática ou um exemplo de sucesso. Eu gostei muito dos 3 que fizeram a empresa, que planejaram tudo. Então, foi um problema e um sucesso. Um exemplo de sucesso dos 3 jovens, que é o Robson, de 30 anos, Carlos Eduardo, de 23, e o Sushiman Leonardo, de 22 anos. São 3 amigos que decidiram montar esse negócio, baseado em seus gostos pessoais, culinária, música e arte. O exemplo de sucesso deles foi por conta assim, por causa da pouca idade, pois os fornecedores e empresários não aceitaram a franquia deles, não costumavam negociar com empresários tão jovens. Mas, contudo, a idade deles fez com que fizeram capazes de conversar de igual para igual. Eles têm liberdade de criação e expressão completa. Então, eles foram bem responsáveis, mostraram que a idade não era o caso do sucesso deles, era como é que eu posso dizer, a criação e a expressão deles e a honestidade que fizeram o trabalho. Um pouco nervosa, mas acho que deu para entender. Então, a próxima questão acho que ficou para a Cremilda. Tranquilo, entendido, viu, Laura? Pode... Super compreensível o que você colocou. Vamos lá, Cremilda. Pausa dramática. Pode ficar à vontade, viu, Cremilda?
O Bruno não tá, né, gente? O Bruno ele não pôde participar, não é isso, Laura Milena? Ele estava com os problemas pessoais. Ah, tranquilo. Eu acho que a Cremilda tá tentando falar, mas tá saindo, tá aparecendo aqui que o microfone dela tá ligado. Bora, Cremilda. Parece que ela tá com problema. Então, eu acho que vamos fazer o seguinte: as meninas que estão ouvindo falar, querem concluir o caso, querem contar mais alguma coisa? Eu vou resumir um pouco do que ela poderia falar, não sei se ela vai conseguir falar. Fica à vontade, viu? A última questão é: o que vocês fariam se estivessem no papel de gestor dessa empresa? Assim, eu não mudaria muita coisa, porque eu já achei muito perfeito o trabalho deles, mas eu colocaria uma animação melhor, que como é com muita música e a comida deles, então eu acrescentaria um tipo de concurso de dança, como aqui a gente tem, né? Os concursos de forró, de funk, e aí poderia ser um pouco da cultura deles ir lá para entreter mais os clientes, animar. Colocaria uma espécie de prêmio para eles se animar, se divertir, até porque se colocar uma animação, se eles gostarem, eles vão indicar para outras pessoas e vão voltar também. Então, eu basicamente faria isso. Tranquilo, Milena. Eu tô vendo que a Cremilda falou que tá com problema no fone, tudo bem. A professora Magda tá perguntando se é a Dil ou é o Di? Opa, Cremilda. Tô lhe vendo, viu? Boa noite, Boa noite. Eu peço, se você tiver usando, se você tiver um fone, é melhor você colocar, porque você não vai ficar com eco. Mas se você tiver com dois dispositivos ligados, pode ser que esteja causando eco por conta disso. Tá bom? Ela saiu de novo. Opa. Pronto, pode ficar à vontade, primeiro. Boa noite, professor. Eu tive problema aqui no meu notebook. Estou agora no celular. Eu fiquei com uma quinta pergunta: o que a gente faria se nós estivéssemos no papel de gestor dessa empresa, que a Laura acabou de citar? Em primeiro lugar, a gente escolheria as pessoas de identidade e éticas relacionadas aos padrões da loja, buscando informações, experiências e também relacionamentos coletivos. E outros mais, né, professor, que isso influi muito. E também a gente avaliaria a sustentabilidade em segmento das perspectivas de mercado. A gente verificava o processo administrativo e amplo e bem claro no fortalecimento de facilidade do fluxo interno de atividades. E sempre acompanhando as tecnologias, inovando, buscando novas ferramentas que o mercado oferece no ramo turístico e outras diversas, né, que o mercado oferece. A gente também procurava, professor, obter conhecimentos em consultorias, que tem acesso a todas as ferramentas e dicas disponíveis na área do turismo. Também a gente podia buscar cursos, também inovaria uma cozinha oriental, uma trilha sonora, mistura de culturas, que nós pudéssemos ganhar espaço
e criar novos padrões dentro do turismo, que viesse a chamar a atenção dos turistas, não só no estado do Paraná, como cita aí na empresa, mas em um público-alvo. Rebeca. Cremilda, você está aí? Eu acho que ela caiu. De Navy, você está aí? Você vai fazer fala? Bom, gente, então eu acho que não sei se a Cremilda, se ela caiu, o sinal dela caiu, aliás, mas a gente vai fazer o seguinte, alguém mais quer pontuar algo sobre os trabalhos? Senão a gente faz o apanhado geral, e aí a gente encerra a nossa live. Mas alguém falem agora, ou se calem para sempre. Esqueci de colocar o nome da Dineise aí no grupo, só porque eu esqueci de citar o nome dela, mas ela também estava participando e nos ajudou. Tranquilo, eu vou lhe perdoar, viu? Tô brincando. Então, gente, já que todo mundo já apresentou, deixa eu só ligar aqui minha câmera para vocês me verem. Acho que está ligando para vocês. Vocês estão me vendo? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Bom, gente, então, o que eu queria colocar para reflexão mesmo? A ideia do trabalho, como eu havia dito no início, era fazer com que vocês tivessem essa intenção de pesquisar sobre essas empresas, para conhecer as diversas empresas que atuam no segmento de turismo, e dos grupos que nós propusemos, eram 7, somente um não participou, alguns alunos não participaram, mas a gente anotou aqui, fez todas as anotações, tá? E aí, infelizmente, para os colegas que não participaram, no sentido de não ajudaram o grupo, vão ficar sem nota nesse trabalho, né? Que vale de 0 a 2 pontos, como vocês já sabem. Mas eu queria parabenizar a todos pelas falas. O que a gente quer provocar em vocês é o desenvolvimento de habilidades. Então, vejam que vocês vão precisar trabalhar com o público, independente do segmento do turismo que vocês escolherem. Então, a ideia de trabalhar com o público é um fato. Isso vai acontecer nas vivências organizacionais de vocês. De um modo geral, os trabalhos, vocês pontuaram muito o que os estudos de caso eles traziam. E aí, assim, eu particularmente, enquanto professor, enquanto provocador, formador de opinião, eu queria muito que vocês se posicionassem criticamente, porque a ideia era o quê? Era vocês terem esse olhar de consultores, esse olhar crítico sobre as empresas que foram analisadas, né? A ideia é a gente fazer uma espécie de análise, ter esse olhar do estudo de caso e depois fazer uma análise dando opiniões nossas enquanto futuros profissionais de turismo, de como essas empresas estão hoje e como é que elas poderiam estar se nós estivéssemos dando uma consultoria para essas empresas. Mas, como eu havia dito anteriormente, de um modo geral, eu queria parabenizar a todos pela coragem de ligarem as suas câmeras, de ligarem o microfone. Não é fácil ficar aqui nessa tela, né, sendo gravado para o mundo, mas a gente está aqui para poder, como eu falei no início, co-construir e aprender sobre coisas não só relacionadas à teoria, mas à dinâmica mais prática. O primeiro grupo, assim, eu vou tentar pincelar sobre cada grupo rapidamente. O primeiro grupo de Campo Maior falou sobre a empresa Deep House, né,
que é uma empresa especializada que trabalha com turismo náutico, e vejam que quando nós trabalhamos os segmentos de turismo, um dos segmentos que foi discutidos com vocês foi a segmentação de turismo nessa perspectiva náutica. Vejamos que existe um marco conceitual de 2006 do Ministério do Turismo, que ele trabalha todos os conceitos relacionados aos segmentos turísticos. Então, se vocês forem lá no site do Ministério, eu acho até que eu disponibilizei para todos, na disciplina de Teoria Geral do Turismo. Existe um marco conceitual que aborda esses segmentos. E é importante nós conhecermos os conceitos, porque é a partir desses conceitos que nós iremos, de forma mais prática e de forma técnica, aplicar esses segmentos turísticos. Então, a empresa de Deep House, como foi colocado pelo grupo, trabalha especificamente com o turismo de luxo. E se a gente for fazer uma reflexão hoje, será que esse turismo de luxo, ele ainda teria público, né, uma vez que a gente está vivenciando um contexto de pandemia, um contexto mais voltado para o turismo interno? Um dos pontos que foi colocado pelo grupo é que, inclusive, o segmento que eles focam são os turistas internacionais, né? E hoje o nosso país está fechado, no sentido não de estar com as fronteiras fechadas, mas os estrangeiros eles têm receio de vir ao Brasil, muito por conta de toda essa dinâmica de como a pandemia tem sido politizada, né? Então, vejam que talvez essa empresa, ela hoje não sei se o grupo chegou a pesquisar para ver sobre as redes sociais, mas assim, como é que se essa empresa ainda está viva, se fechou, porque como eles trabalham especificamente com segmento de turismo de luxo, esse público, ele é um público que é muito específico e era um público internacional, né? Então, como as meninas já estão colocando aí no chat, elas não encontraram nada mais atual, mas é interessante a gente perceber. A gente até pesquisou, né? Inclusive, cada uma pesquisou separadamente e não encontramos, assim, nada específico, mas é como o senhor mesmo pontuou. É uma situação bem complicada, né? Pela situação que a gente se encontra hoje. Então, eu acho que se não fechou, mas está bem abalada, né? Talvez uma possível queda na renda dessas coisas, porque está muito complicado, né? Principalmente o público que eles exigem, que é os estrangeiros. Então, é bem difícil, é uma situação bem difícil. Sim, sim. Porque, vejam só, pessoal, a gente precisa, principalmente quando a gente tem esse olhar mais crítico sobre os contextos que são postos para nós, a gente precisa visualizar o passado, mas verificar como é que essa empresa ela está hoje, né? Talvez aí vocês tentem pesquisar depois para até quem sabe numa outra live compartilhar conosco em outro momento, mas assim, é interessante colocar isso, né? Será que essa empresa ela ainda está ela conseguiu estar viva? Eu vi que as meninas também colocaram a perspectiva de que eles trabalham com a tecnologia como aliada, então são pontos aí que ficam bem claros nesse estudo de caso. E assim, vocês foram bem pontuais, né? Aquilo que foi pedido foi colocado por vocês, né? O que nós queríamos saber sobre o porte da empresa, o tipo da empresa, a estrutura organizacional, então, é isso. Em relação ao grupo 3, né? O grupo 3 que fala sobre a Marina Costa Bella, que é o grupo da Adriana, Gleidson, Érica, que finalizou. É interessante a gente perceber também que a Marina é uma empresa de grande porte, que ela tem uma perspectiva de sustentabilidade, ela trabalha num viés de preocupação com o meio ambiente, mas a gente precisa também refletir até que ponto essa empresa faz isso, porque ela é uma empresa comprometida com o meio ambiente, com o socioambiental, ou é uma empresa que está utilizando do famoso greenwash, né, criando uma marca verde para apenas se vender para o mercado. Claro que esse caso é um caso mais antigo, eles inclusive investiram mais por conta dos grandes eventos que vieram para o Brasil, né, as Olimpíadas de
de 2016 e a Copa do Mundo de 2014, mas vejam que essa ideia de promover uma infraestrutura e a criação da própria reserva ecológica, que pelo que fica claro na fala de vocês do grupo 3, acontece a partir desse melhoramento da estrutura da Marina, ela vem como uma contrapartida, né? Se a Marina vai se apropriar de um recurso ambiental e de um espaço geográfico que detém de recursos ambientais importantes, a empresa ela precisa ter uma contrapartida socioambiental. Então, até que ponto que essa empresa faz é algo apenas do marketing, apenas para poder conquistar clientes, ou existe uma perspectiva realmente de preocupação do ponto de vista ideológico dessa empresa, dos gestores dessa empresa. Então, são reflexões que a gente também precisa se fazer, certo? Vocês também destacaram a questão de que eles trabalham com diversos serviços, né, com aluguel de embarcações, com a questão de aluguel de equipamentos para mergulho. Quem é o público, se a gente parar para refletir, quem é o público que busca esse tipo de turismo? E aí, meu povo? E aí, minha gente, quem é que busca esse tipo de turismo? Será que pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, elas buscam esse tipo de turismo, o turismo náutico, o turismo esportivo? Ela tem poder aquisitivo para poder ir locar um iate, locar um barco, locar um equipamento de mergulho? Quem será que consome isso? São reflexões que a gente precisa fazer. Para quem é esse turismo? Já indo para o pessoal de São Raimundo Nonato, o primeiro grupo, que é o grupo da Silvanda, do Valtércio, da Ariane e companhia, né, foram as 3 pessoas que fizeram o trabalho, pelo que ficou claro aqui. Eles falaram sobre o Cruzeco, e eu gostei muito da apresentação no sentido das informações que vocês trouxeram, porque vocês tiveram essa preocupação, não que os outros grupos não tenham tido, mas vocês fizeram uma reflexão tanto do contexto da empresa, quanto da dinâmica da realidade de vocês. E isso é interessante a partir do momento que vocês destacam todos os segmentos turísticos que são desenvolvidos pela empresa, que eles trabalham com turismo de aventura, que tem um público muito específico, trabalham com roteiros de experiência. E aí eu acho que foi o Valtez que colocou, ou foi a Silvanda, sobre a questão deles fazerem roteiros no Vidigal. E aí uma outra reflexão que eu coloco para vocês, até que ponto o desenvolvimento desses roteiros nessas comunidades, ele tem uma perspectiva de preocupação, ou eu estou fazendo isso para criar uma imagem que a minha empresa ela se preocupa com comunidades vulnerabilizadas, ou será que a gente está se apropriando daquelas comunidades apenas pensando na questão do capital, do lucro? Então, é uma outra reflexão que eu acho que é interessante a gente pensar, tá? E vocês também trouxeram uma informação que eu acho muito bacana, que é a ideia dos protocolos. A Silvanda, eu acho que pontuou sobre a legislação específica, né? Vocês, inclusive, destacaram que o profissional, ele pode ter um curso de primeiros socorros, mas tem algumas, digamos que abordagens técnicas da saúde que o profissional tem uma legislação específica que vai embasar isso, e vocês colocaram, achei muito bacana, na fala do grupo, né, do trio aí que participou. O Valtércio falou sobre a relação de como pensar em desenvolver isso também em São Raimundo Nonato, falou que no parque não é possível e a gente precisa conhecer melhor essa questão da legislação ambiental. Vocês vão pagar disciplinas específicas, eu não vou me ater a isso agora, mas vejam o quanto que para uma empresa que trabalha especificamente com esse tipo de roteiro, a gente tem uma série de exigências, né, do mercado, exigências das agências reguladoras para poder desenvolver esse tipo de turismo. Então, é importante que essas empresas, ou o empreendedor, ele visualize, antes de iniciar a empresa, quais são as obrigações, para que ele não abra uma empresa e depois se arrependa de alguma forma, ou acabe fechando porque não conseguiu
dar conta de todos os custos que essa empresa exige dele. O grupo 2 falou sobre o restaurante, uma empresa de alimentos e bebidas, a Dose in Love, que era uma franquia de açaí, e depois virou uma empresa que trabalha especificamente com comidas saudáveis. E se a gente parar para... O Walter está falando sobre a Beta, né, que é a Associação Brasileira de Esportes, de Turismo Esportivo, salvo engano, de turismo de aventura, e tem certificações específicas, tem ABNTs específicas, depois vocês podem dar uma pesquisada, quem tiver curiosidade. E voltando aqui para o Dose in Love, a questão do conceito, gente, vejam, eles criaram uma franquia, eles começaram com uma franquia, logo em seguida, de açaí, a franquia ela não foi tão exitosa, então se pensou em um restaurante para trabalhar com buffet, e trabalhar com buffet não é algo tão fácil, porque você vai trabalhar, pelo que eu percebi no estudo de caso, existiam duas perspectivas aí de atuação, tanto o buffet quanto a venda de quentinhas. Eu acho que foi o Didaco que falou isso, né? E em relação à questão da comida saudável, se nós pararmos para pensar, nos municípios aí, Campo Maior e São Raimundo Nonato, vocês têm muitas opções de empresas nesse segmento, porque hoje em dia se tem uma demanda muito grande de pessoas que buscam, de turistas, de visitantes que vêm de outros municípios, que vêm de outros países e buscam esse tipo de empresa, né? Eu achei muito bacana a ideia do nome, porque tem uma relação com o próprio conceito que eles quiseram criar, um conceito de comida saudável, de alimentação saudável, como foi colocado aí pelo pessoal que fez fala, né? Fizeram essa junção de elementos químicos, e é muito interessante quando o empreendedor ele tem essa visão de criar um conceito e fazer com que esse conceito crie conexão com quem está comprando esse serviço. A gente precisa criar conexão, gente, em relação ao que a empresa vai ofertar. Isso é muito significativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô em viagem, inclusive eu estou próximo do pessoal de São Raimundo Nonato, eu acho. Eu estou perto de Valença, estou em Pimenteiras. E aqui a gente não tem, eu estou em processo de emagrecimento e não tem nenhum local que venda comida saudável. Então, para eu poder, estou como turista, mas eu não tenho como consumir o tipo de comida que eu hoje estou consumindo, porque não tem espaços aqui no município que disponibilizem desse tipo de alimentação. Então, vejam da importância também de se enxergar o que não tem no nosso mercado, no nosso contexto. O grupo 3, que na realidade foi a Claudileia, que falou sozinha aí, fez uma fala sobre a RB Turismo Brasil, que também é uma agência que trabalha especificamente com o público de terceira idade. Foi uma agência que se reinventou, como ela bem colocou, trabalha com turismo voluntário, e aí, mais uma vez, eu coloco, até que ponto esse turismo é um turismo voluntário? A gente precisa enxergar essa ideia de que o empresário, ele tem uma visão, ele precisa ter, eu não estou criticando, porque seria hipocrisia da minha parte, mas o empresário ele tem que ter uma visão mercadológica, mas até que ponto aquela ação social que ele desenvolve é uma ação social que realmente, digamos que, vem da essência da pessoa, do gestor, ou é algo que ele faz para poder mostrar que faz e fazer com que as pessoas comprem a sua marca, né? E aí a Claudileia colocou também sobre o turismo voluntário, a ideia do turismo religioso. Vejam que o público da terceira idade tem essa busca, esse tipo de segmento. Não estou generalizando, mas se vocês fizerem uma pesquisa rápida lá no site do Ministério do Turismo, vocês vão encontrar programas específicos que trabalham com turismo de terceira idade. Então, existem programas do Ministério que eles focam o Viagem a Mais Melhor Idade. É um programa que tem essa intencionalidade de promover o deslocamento de pessoas dessa faixa etária, certo? Então, são pontos que eu queria colocar. E só para a gente finalizar, o pessoal do grupo 4 falou sobre a Rock and Honda Temaqueria,
que é uma empresa que foi colocada pela Laura Milena, trabalha especificamente com comida oriental, são 3 sócios, eles criaram uma franquia. Eu confesso que não sei, não pesquisei como é que eles estão hoje, não sei se as meninas viram algo sobre isso, mas a empresa deles trabalha com algo muito específico, que é essa relação da música, né, do entretenimento, com a comercialização de alimentos e bebidas. E vejam que é um restaurante temático, trabalha com comida japonesa. Então, eles têm aí algo bem delimitado, que é a ideia de trabalhar com a venda do entretenimento, que é o rock, e a ideia de vender a comida oriental. E as meninas até colocaram que se estivessem no lugar deles, né, elogiaram a empresa, mas se estivessem no lugar deles, tentariam dinamizar mais as possibilidades de entretenimento, porque, querendo ou não, você acaba centralizando e focalizando em apenas em um público. E lá no Canvas a gente vê que é importante que nós tenhamos públicos-alvos, porque a empresa ela não vai focalizar apenas em um público, ela precisa ter públicos-alvos, ela precisa ter estratégias para poder conseguir vender para todos esses públicos, porque você não vai tornar o seu produto turístico exclusivo somente para um público específico, não é? Essa é até falho, essa é até não ter uma visão empreendedora. Então, eu acho que todos os casos que foram colocados, cada um dentro da sua perspectiva, foram bem colocados, né? Em relação à questão dos medos em falar, gente, eu sei que é normal, acontece, até eu também fico com receio de olhar para essa câmera aqui, mas a gente vai aprendendo e vocês estão aqui para aprender. E eu queria saber, assim, se as professoras tutoras querem colocar alguma coisa, a professora Magda e a professora Mayra, se querem fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Tá ótimo, professor. Eu vou parabenizar os grupos, né, as apresentações. Eu preparei, assim, estamos em sintonia nas avaliações, eu fiz algumas anotações aqui, né, bem em linhas gerais mesmo, até por uma questão de tempo. Mas reconhecer o esforço, né, dos grupos que se apresentaram, as meninas de Campo Maior do grupo 1 e do grupo 2 e do grupo 3 que se apresentaram, se organizaram. Então, isso é muito importante, né? Essa atividade, ela, dentro desse contexto que nós estamos, de não termos os encontros, né, presenciais, ela funciona aí como algo para dinamizar, né? Então, é muito importante. Então, parabenizo também o professor pela iniciativa, pela disponibilização dos cases de sucesso, e é um exercício muito interessante a análise deles, né? Então, em linhas gerais, eu anotei que, e aí vou me ater aqui aos grupos de Campo Maior, dando sugestões para as meninas no sentido de ampliar, né, de ampliação dessa análise. Em linhas gerais, elas contemplaram todas as perguntas norteadoras, né, se organizaram nesse sentido, mas é interessante, como o professor falou, pensar a ideia conceitual, né? Então, se você buscar a ideia do turismo náutico, né, de luxo, pensar a ampliação dessa ideia, e aí até achei um documento sobre turismo náutico, né, que vocês podem, do Ministério do Turismo, que vocês podem estar consultando, no sentido também de pensar, as meninas até colocaram a ideia de que não acharam muitas informações, então situaram bem esses limites, né? E é interessante também abordar essa questão dentro do papel do gestor, né? De pensar as novas tecnologias, as informações, enfim. Essas são as sugestões para ampliação em relação ao grupo 2. E ao grupo 3, também, em linhas gerais, anoto que contemplaram as questões norteadoras, né? Mas é interessante pensar, explorar o conceito de sustentabilidade, exatamente para pensar como isso é explorado, né, pela Marina Costa Bela, tá certo? Então, foram essas observações. Parabenizo as apresentações dos grupos
de São Raimundo Nonato, que aí foi interessante esse compartilhamento, também no sentido de pensar outras possibilidades de pesquisa, como eles trouxeram, né, principalmente o grupo 1, foi em outras fontes de pesquisa e trouxeram outras informações. Então, isso é certamente um ponto muito positivo e que fica aí de aprendizado, né, para os outros grupos e para ampliação, né, diante das novas atividades e das novas pesquisas. Era isso, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Muito obrigado pela sua fala. E a gente também reconhece, né, porque assim, tem essas limitações e qual seria o cenário ideal? Nós estarmos numa sala de aula agora, todos juntos, realizando esse trabalho, né, olhando uns para os outros, mas infelizmente por conta do contexto a gente teve que fazer dessa forma, mas realmente, como você bem colocou, atenderam a perspectiva, mas aproveitem agora para fazer essa pesquisa mais ampla, né, desses conceitos que vocês estão descobrindo e foram descobrindo durante os casos de sucesso. E eu agradeço a sua fala, viu, professora? Agradeço também a participação. Muito obrigada, professor. Professora Magda, você quer fazer alguma fala? Professor, eu só gostaria de parabenizar a todos que apresentaram muito boas apresentações. E só isso mesmo, parabenizar e tenho certeza que nas próximas o show vai ser maior. Parabéns a todos os envolvidos. Tranquilo, professora. Obrigado também pela sua fala. Como eu falei, como eu até comentei no nosso grupo lá dos professores, é uma atividade que eu fiquei com certo receio, mas a gente tem ainda amanhã com os outros grupos e até eu tenho um encontro com os outros professores tutores, mas vai dar certo. Eu acho que, mesmo com as limitações tecnológicas, a gente precisa se permitir a esses momentos, né? Esses momentos de aprendizado, né? Como foi colocado no início. Então, queridos alunos e queridas alunas, eu queria saber se mais alguém quer fazer alguma fala, ou podemos irmos embora, que hoje é terça-feira, não é dia de futebol, mas terça-feira é dia de dormir cedo, né? Então, se alguém mais quiser fazer alguma fala, senão a gente vai embora. Professor? Estou ouvindo, pode falar. Professor, eu peço perdão, pois a minha internet caiu no momento que eu estava apresentando. Eu só queria acrescentar aqui sobre a empresa que a gente estava comentando, o caso que está acontecendo aqui no nosso município, porque tem um grande movimento turístico e nós não apresentamos a nossa culinária da nossa cidade. Você procura aqui a carne de bode assado, carneiro, a buchada de bode e não encontra. Aqui está precisando muito de um restaurante, de uma parte dessa culinária. E é só que você frisar essa parte. Eu não terminei, mas deu para entender alguma coisa da minha resposta, né? Peço perdão. Deu sim, viu? Deu sim, Cremido, deu para ouvir e ficou claro, sim, a sua participação, o seu envolvimento. Não, fique tranquilo. Alguém mais além da Cremilda? Eu acho que a gente pode encerrar, né, minha gente? Então, eu que agradeço a vocês por toparem essas nossas propostas e eu espero que vocês realmente tenham aprendido com esses estudos de caso, busquem inclusive, aliás, verem os estudos de caso dos outros grupos, para que a gente possa aí ter mais conhecimento, não só de teoria, mas de prática, e assim como foi colocado aí por todos no chat, a gente que agradece pelo envolvimento de vocês, tá? A disciplina, ela é pensada para vocês, então espero que tenha sido produtivo, e então vamos curtir a nossa terça-feira, né? Vamos descansar. Eu vi que disseram que tem jogo, mas vão dormir. Já são 9 horas da noite, está na hora de descansar. Pois
Boa noite a todos e a todas. Eu vou encerrar aqui a nossa reunião. Agradeço mais uma vez às professoras Magda e Mayra pela participação e a todos os alunos. E a gente se vê em breve. Tá certo, gente? Pois um abraço em todos e se cuidem.